Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição do Transformação Digital CBN. De acordo com dados da consultoria McKinsey, cada ser humano com acesso à internet criou 1,7 megabytes de dados por segundo no último ano. Se multiplicarmos por cerca de 3,7 bilhões de pessoas, que é o número de humanos que já estão usando a internet, dá para se ter uma ideia da magnitude de dados que a humanidade está gerando. As estimativas dão conta de que havíamos acumulado até dezembro de 2020 cerca de 44 petabytes de dados, algo em torno de 44 trilhões de gigabytes. Toda essa enormidade de informação é a essência do que se chama Big Data. Não olhar com atenção para essa montanha de informação custa muito caro. Segundo uma pesquisa recente do IDC, estima-se que cerca de 3,1 trilhões de dólares são perdidos em análises de dados deficientes a cada ano. E para falar sobre como as empresas e as pessoas podem se valer de toda essa informação, eu convidei Felipe Caldas, cofundador e diretor comercial e de parcerias da Nova Vida TI. Felipe, para começar o nosso papo, como é que a gente explica para um usuário leigo a definição da expressão Big Data? Oi Samuel, muito obrigado pelo convite. É muito importante para nós da Nova Vida ajudar a desmistificar um assunto que parece ser muito complexo para a população em geral e, quem sabe, abrir o olho de muita gente que trabalhar com Big Data pode ser uma grande oportunidade e não é aquele bicho de 7 cabeças que parece ser. Grosseiramente falando, né, se a gente fizer uma tradução da palavra Big Data em inglês para português, a gente vai falar em Big, em grande, e Data em dados. Big Data é a possibilidade de você trabalhar com um volume gigantesco de dados, tá? Dos mais variados tipos, né? Então, às vezes a gente acha que é só bit byte, mas Big Data está num âmbito muito mais amplo. Então, são textos, imagens, vídeos, sons, palavras. Agora mesmo, quando a gente está escutando no Spotify, post do Facebook, post do Instagram. E aí, quando você consegue concatenar e juntar tudo isso de forma organizada, você tem ali um objetivo de encontrar algum padrão. Padrões de relacionamentos, comportamentos e etc. Tá? E as empresas, elas têm usado tudo isso para construir estratégias, ações, decisões que uma empresa vai tomar através de dados, através de técnicas e soluções de Big Data, sempre pensando em ter uma resolução muito mais inteligente, vamos se dizer assim, né? E Big Data está inserido no nosso dia a dia muito mais que a gente imagina. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para vocês começarem a tentar se visualizar no mundo de Big Data. Quando você está lá, parado num trânsito, você está parado num mega de um tráfego e tal, ali você já virou estatística. Uhum. E provavelmente você vai estar inserido num Big Data para análise de trânsito, cálculo de rotas. Hoje a gente até vê o Waze e que usa ali os seus ranqueamentos, as suas notificações de trânsito. Então você já está inserido no ambiente de Big Data. Quando a gente navega nas redes sociais, nós estamos gerando muitos dados das mais variadas características, né? Para uma melhor navegação ou algo do tipo. Se a gente pensar no Netflix, por exemplo, ele seleciona muitos conteúdos que são mais aderentes aos nossos gostos. Mas não porque ele tem uma bola de cristal, muito pelo comportamento que a gente tem ali na navegação do aplicativo e ele começa a inferir possíveis conteúdos que a gente possa gostar mais. Então, tudo isso é Big Data e tem um monte de aplicação aí, seja você um pequeno empreendedor, uma pequena empresa, média empresa, e acho que a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais aqui. Perfeito, Felipe. No começo do nosso papo, eu dei um pouco da ideia da magnitude de informações que são geradas individualmente pelas pessoas, né? E então, muito se fala sobre o que é dado estruturado e dado não estruturado, ou seja, informações que não estão ali, digamos, classificadas, não é isso? Como é que é o processo de organização de toda essa informação dita não classificada, essa informação bruta? Show de bola, Samuel. Essa resposta eu vou dividir em 2 etapas, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a galera entender, tá? Vou dividir em origem dos dados
e a organização das informações, que eu acho, na minha opinião, que está o grande desafio das empresas hoje. Falando um pouquinho mais techniquez, a origem dos dados, que é o que a gente chama ali de data sources, basicamente são os pontos de coletas de informações. Imagina ali que é um lugar onde a gente vai capturar esses dados para constituir o nosso Big Data. Constituir nossa base de dados, constituir o que se fala mais recentemente de Data Lake. Mas aí eu já acho que é um assunto para uma outra conversa. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma constituição de um Big Data, de um Data Lake ou de uma base de dados. Recentemente, a Nova Vida, a minha empresa, nós construímos um banco de dados com todos os endereços de todos os presídios do Brasil. Aí você fala, putz, que curioso. A ideia aqui era coletar todos os endereços de todos os presídios do Brasil e trabalhar de forma georreferenciada para auxiliar as empresas no combate à fraude. E o mercado aderiu muito bem a essa solução e hoje em dia a gente está no onboarding de diversas fintechs, de diversos bancos, auxiliando essas instituições no combate à fraude e minimizando perdas para eles. O que a gente fez basicamente? Os nossos algoritmos, eles foram ali em diversos pontos de coleta de informações, como eu disse, e através de técnicas e soluções de Big Data, a gente organizou tudo que estava bagunçado e criamos um serviço para isso. E aí, eu queria fazer já aqui, Samuel, um desafio para quem está ouvindo a gente. Colocar um pouquinho a cabeça para pensar, né? Que tipo de dados que estão todos bagunçados e desestruturados, se eu organizasse, que tipo de vantagem competitiva eu traria para a empresa onde eu trabalho ou, de repente, se você é um empreendedor, para a sua empresa? E aí, olha, você tenha certeza que ali é meia horinha colocando a cabeça para pensar que você vai ver um mundo de Big Data e vai vir um monte de ideia. Você não tem a dúvida disso. Sei lá, um exemplo para começar a estimular vocês. Eu quero saber todos os comércios do Brasil que passam maquininhas. Eu quero saber se naquela região eu tenho um fluxo de pessoas grande porque eu vou abrir um comércio do lado, ou porque eu vou abrir uma franquia, ou porque eu vou abrir uma filial da minha empresa. Eu quero entender o comércio daquela região. Então tem um monte de coisa que você pode aí fazer uma conexão com o seu negócio e que, não tenha dúvida, vai trazer uma baita numa vantagem competitiva. E aí a segunda, e não menos importante, talvez a mais importante, que é a organização. Não basta a gente ter uma ideia e não organizar ela, porque no mundo de Big Data a gente tem que realmente olhar para o âmbito da organização dos dados, senão a gente vai ter um bando de dados ali, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui tópicos bem fáceis sobre organização de dados e que vocês com certeza vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, tá? Basicamente, no mapeamento, a gente vai ter que olhar para a coleta e mineração dos dados, que é esses pontos de coleta que eu comentei com vocês. Depois a gente vai olhar um pouquinho para a limpeza dessas informações. E assim, gente, nem tudo que a gente vai coletar de dados é necessariamente usado ou tem alguma utilidade. Até se a gente fizer aqui uma conexão com a própria LGPD, que um dos seus conceitos é um conceito de minimização da coleta, ou seja, eu vou coletar dados estritamente necessários para que eu possa atingir aquele meu objetivo. E no final do dia, isso facilita muito a nossa vida. Depois, a gente vai olhar para análise de conteúdo. Então eu já vi meu ponto de coleta, já fiz a mineração de dados, limpei aquilo que foi coletado de informação e aí eu vou criar uma análise desse conteúdo. E aí, gente, tenha certeza, vão vir as coisas mais mágicas que vocês possam imaginar. Quando vocês começarem a materializar os dados que foram coletados e organizados, vocês vão ter ali visões por gráficos, metadados, georreferenciados, tudo que vocês podem imaginar e vai com certeza sair muitos insights para o dia a dia de vocês. E aí, para finalizar, eu sempre bato muito nessa tecla, Samuel, porque eu sou um defensor da democratização do Big Data. E eu acho que isso tem que estar intrínseco nas companhias hoje. Porque quando a gente fala de integração de dados, o ideal que essas empresas, quando elas comecem a trabalhar num ecossistema de Big Data, todas as áreas das empresas, elas têm que fazer usufruto disso. O que a gente tem visto de empresas que trabalham conosco, que são super data-driven, né, que são super orientadas a dados, já tem uma estrutura de inteligência artificial, de Big Data, a gente tem visto que os departamentos, eles utilizam desse Big Data para trazer vantagem competitiva para a sua área. Na área de marketing, área de tecnologia, área de RH. Desculpa a resposta um pouquinho longa, mas eu acho que eu consegui aqui dar uma diferenciada no processo de coleta e no processo de organização aí para vocês. Legal, cara. Bom, o uso de dados e inteligência artificial são ferramentas muito utilizadas por grandes corporações, né? A gente percebe isso,
sobretudo quando a gente vê as big techs falando desse tema, né? Então é uma coisa muito recorrente. Mas como é que uma pequena ou média empresa pode ter acesso a esse tipo de tecnologia? Eu vou passar um dado aqui para vocês. Algumas pessoas sabem, outras não. 90% das empresas existentes no Brasil são pequenas empresas, microempresas e microempreendedores individuais. Se a gente colocar ainda as médias empresas, vixe, esse número ainda aumenta muito, né? Ou seja, é uma maioria esmagadora e certamente tem um papel fundamental na economia do país. E as empresas de tecnologia que trabalham ali com soluções de Big Data e inteligência artificial, elas já observaram esse filão de mercado. Então hoje tem muita solução para atender essa característica de empresas, tá? E de fato, trabalhar com inteligência artificial e Big Data pode ser muito caro. A conta não fecha se você tiver uma estrutura própria. As pequenas e médias empresas, elas quase sempre não dispõem ali de um grupo de profissionais de ciência de dados, desenvolvedores, DBMs, DBAs, que são ali profissionais desse ecossistema, vamos dizer assim, né? Esse tipo de empresa não tem esses profissionais. Então, a minha sugestão para essas empresas, inicialmente, com certeza, é procurar parceiros que possam introduzi-las nesse mercado. E aí, conforme a empresa for adquirindo maturidade, aí sim, é o que eu digo assim, eleger um pai da criança, né? Ou contratar ali um profissional, começar a criar uma área específica de Big Data e inteligência artificial, ou pegar um capital humano, né? Alguma pessoa que trabalha na empresa, capacitar para trabalhar nesse segmento, porque isso eu não tenho a dúvida que não vai faltar candidatos. Tem muitos profissionais hoje se especializando ou querendo se especializar nessa área. E aí, conforme a empresa for atingindo maturidade, ela vai contratando, vai crescendo a área, vai aumentando as soluções e, com certeza, quando ela estiver introduzida em Big Data, que ela vê que ela está vendendo mais, que ela está perdendo menos, que ela está tendo mais otimização operacional, que os processos estão muito mais controlados, bicho, não tenha dúvida, vai com certeza fazer parte do dia a dia dessa empresa. Perfeito. Então, será que a gente pode já afirmar que a análise de dados se tornou uma ferramenta imprescindível e que pode, talvez não determinar, mas ter um impacto significativo no sucesso dos empreendedores? Com certeza, Samuel. Empresas que trabalham com análise de dados, né, com Big Data, inteligência artificial, certamente vai ter muito mais performance, muito mais previsibilidade, mais ganho de tempo operacional. E eu acho que hoje tempo vale demais. A pandemia, inclusive, acho que ela veio até para encurtar esse caminho da busca por inovação. Porque as empresas estão buscando técnicas, buscando soluções, tecnologias novas para se manter mais competitiva no mercado. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês que até me emociona, assim, de certa forma, porque nós temos um cliente hoje que é um dos principais clientes da minha empresa, que nós fechamos esse contrato no meio da pandemia. E o segmento dessa empresa era um segmento de eventos. Você fala, puxa vida, talvez a área que foi uma das áreas que foi mais afetadas durante a pandemia foi o segmento de eventos. E nesse momento caótico que a empresa estava passando, ela buscou se transformar digitalmente. Então, isso mostra o fenômeno que a gente está passando hoje na busca das empresas por se transformar digitalmente. E Big Data, inteligência artificial, com certeza é um dos atores principais nesse processo. Perfeito. Felipe, para finalizar, queria que você explicasse para a gente, para nossa audiência, aqui, como é que funciona a plataforma de vocês, a plataforma Next. Samuel, muito obrigado pelo espaço que a CBN e você disponibilizaram para a gente conversar um pouco sobre um tema que pode fazer pessoas e empresas crescerem. Eu acho que isso vai de encontro com o propósito da nossa empresa. Muito legal. Bom, o Next, ele é uma ferramenta, uma plataforma, né, da Nova Vida. A Nova Vida ela é uma empresa de tecnologia que trabalha com soluções de Big Data para coleta e organização de grandes volumes de dados. E o Next é o nosso software de outbound marketing. Aliás, nós somos o maior software de outbound marketing e inteligência de mercado do Brasil. E falando bem resumidamente aqui o que ela faz, lá a gente tem a possibilidade de fazer segmentações de mercado baseadas em comportamentos, estudos simples e estudos complexos de mercado e estratégia de atuação, prospecção de clientes B2B, automação de vendas. Cara, é um mundo muito fascinante. Então eu convido
A quem quiser vender mais e quem quiser perder menos, é só entrar lá, mandar um recado pra gente, novavidati.com.br, que a gente vai muito feliz fazer uma apresentação aí para todo mundo. Valeu? Tamo junto, obrigado e até a próxima. Bom, Felipe, a gente que agradece o teu tempo e a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Transformação Digital CBN. Eu tenho certeza que esse papo a gente precisa revisitar em dado momento aí, né? O tema Big Data é um negócio absolutamente fascinante, né? Imagina a quantidade de informações e como a gente pode, de alguma forma, estruturar essas informações e classificar. Quer dizer, a gente tem um ganho que pode ser, no primeiro momento, percebido como um ganho corporativo, ou seja, melhorar a forma como as empresas compram serviços, como as empresas vendem e apresentam seus produtos e serviços ao mercado. Isso é uma grande vantagem competitiva, evidentemente, mas existe também um enorme campo de desenvolvimento humano onde a gente consegue usar essa tecnologia, esse emaranhado de informações em prol da humanidade, de fato, né? Descobrindo cura para doenças diversas. Imagina a gente poder analisar diagnósticos que estão surgindo aí pelo mundo e como essas coisas se interrelacionam com hábitos de consumo, com alimentação, com hábitos de vida, enfim. Tem um campo enorme para ser explorado, alinhado a temas como machine learning, né, que é o aprendizagem de máquina, e também computação quântica, que é uma outra ciência, entre aspas, dessa tecnologia toda que vai transformar, como a gente sempre coloca aqui, não só a minha, mas a sua e a nossa realidade. Se você gosta do tema que a gente colocou aqui no Transformação Digital CBN, né, de Big Data, de tecnologia, de inovação, não de uma forma técnica, mas sim de uma forma humana, por favor, recomende o nosso programa para o seu amigo, para a sua amiga, enfim, aí na sua empresa, né, se você trabalha com tecnologia, com inovação, com UX, enfim, com esse emaranhado de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que vem, como a gente bem coloca aqui, transformando uma série de coisas. Então, se você gosta dessa agenda, por favor, como a gente mencionou aqui, passe a palavra, indique o nosso programa para outras pessoas, porque isso amplia a nossa comunidade e torna essa agenda toda que a gente está colocando aqui mais recorrente, mais propositiva, né? E se você quiser continuar essa conversa, não esquece de me procurar nas redes sociais. Eu sou @SamuelLeite. Fico mais ali pelo Twitter, pelo Instagram e às vezes pelo Facebook. Nesses espaços a gente consegue bater um papo sempre que possível. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau!